Olá, amiga. Olá, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre questões expostas no livro de Sidney Fernandes, Por quê? Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. Ansiedade, estresse e depressão. A princípio, pensei que fosse coincidência. No entanto, depois de encontrar vários casos muito parecidos, cheguei à conclusão de que se tratava de verdadeira epidemia. Estou me referindo, amigo ouvinte, a uma verdadeira irrupção que está ocorrendo no mundo inteiro, de casos de ansiedade, depressão, estresse, síndrome de pânico e até tentativas de suicídio, principalmente de intelectuais, pessoas de grande porte cultural, de moral e raciocínio ilibados. Depois de pensar muito no assunto, talvez eu tenha encontrado em frase da controvertida e prolífica escritora russa Helena Blavatsky algumas pistas para resolver esse enigma. A humanidade, pelo menos em sua maioria, detesta refletir, mesmo em benefício próprio. Magoa-se como se fora um insulto ao mais humilde convite para sair por um momento das velhas e batidas veredas e, ao seu critério, ingressar num novo caminho para seguir alguma outra direção. E algumas perguntas serão feitas nesse programa no bate-papo entre Sidney Fernandes e Carlos Luz, a quem recebemos com muita alegria para o programa de hoje. Sejam bem-vindos, amigos. Amigos, estamos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris. Contamos com a redação deste programa de Carlos Luz, a quem passarei a fazer agora algumas perguntas em torno do texto que Theo acabou de ler para nós. Carlos Eduardo Luz, eu lhe pergunto, por que, durante a pandemia, ocorreu um significativo aumento de pessoas portando problemas emocionais? Olá, Sidney. Olá, os ouvintes. Olá, Theo. Essa questão é muito interessante, né, Sidney? Porque qualquer situação estressante, e a pandemia é um estresse planetário, né? Ela, com certeza, agrava os problemas emocionais, né? O confinamento, toda essa situação aí, gera problemas emocionais. E nós sabemos que, pelo Espiritismo, que o equilíbrio de nossa saúde, ele baseia-se num tripé em que a componente emocional, a componente física e a componente espiritual, ela sustenta, então, esse equilíbrio. Qualquer um desses três pontos que cheguem a falhar, o nosso equilíbrio tende a se perder e, com certeza, é, caindo uma das pernas do tripé, as outras duas também entram em desequilíbrio. Isso devido, obviamente, por causa da questão espiritual, é, existem entidades espirituais que nós tivemos com elas compromissos de vidas passadas e, de certa maneira, elas se sentem prejudicadas por nós e, num momento de fragilidade nossa, seja da saúde física ou seja da saúde emocional, como acontece nos dois casos, né, numa pandemia, essas entidades aproveitam e, e pioram a situação, né? Então, nós poderíamos até, de maneira um tanto quanto jocosa, dizer que a situação nunca está tão ruim a ponto que entidades espirituais perversas não possam piorar mais ainda, né? Isso aí realmente acontece, né? Na prática acontece. E nós devemos nos precaver disso, buscando a oração, o evangelho no lar,
buscando aceitar as situações adversas, o desconforto que traz, eventuais problemas econômicos e problemas de saúde, aceitar tudo isso aí como provações e a maneira como nós suportamos, como nós passamos por isso, confiando que, em última instância, Deus, que é nosso Pai de amor, Ele está no controle de tudo. E tudo que acontece para nós acaba revertendo em nosso benefício, em termos de espíritos imortais que somos. Então, essa experiência serve para exercitar em nós as qualidades da paciência, né, da convivência com o nosso semelhante, com o nosso próximo, mais próximo, que vive conosco sob o mesmo teto. E todo esse aprendizado, toda essa, essa melhora em termos de aprendizado moral, ele acaba redundando, então, em nosso benefício e também em termos de evolução e progresso. Muito bem, Carlos. Eu gostei muito dessa didática explanação sua, colocando o equilíbrio nesse tripé, o físico, o emocional e o espiritual. Agora, geralmente, Carlos, para a gente entender bem uma filosofia, para assimilar bem os princípios básicos de uma religião, a inteligência, a intelectualidade nos dá condições para uma assimilação melhor de uma ideia. Isto é, quando o indivíduo é dotado de inteligência, de cultura, parece que ele tem maior facilidade para entender a oportunidade da espiritualização. Ele entende o quanto a espiritualização vai fazer bem para ele. Inteligentemente, ele passa a buscar a espiritualização. No entanto, Carlos, mesmo considerando que a inteligência é a melhor condição para a capacitação no enfrentamento dos problemas do dia a dia e até a assimilação de uma nova filosofia, nós temos aí pessoas com um bom nível de inteligência e escolaridade que estão procurando o caminho infeliz do suicídio, acreditando ser esta uma saída para os seus males. Carlos, por que isso acontece? Sidney, a boa notícia que nós temos para essas pessoas que têm um nível alto de intelectualidade, de cultura, mas que não têm assim uma vivência em termos de religiosidade, em termos de espiritualidade, né? E como numa situação dessa, eles passam a utilizar a inteligência como fiel de uma balança, pesando os prós e os contras a situação em que ele está. E se ele chegar à conclusão que a problemática é muito maior do que as suas forças, isso imaginada por ele, não é uma realidade, porque nós sabemos que Deus nunca dá um frio maior que o cobertor, como diria a dona Irã Barbosa, ou seja, sempre as dificuldades são na justa proporção das nossas forças, isso dentro dessa pedagogia divina que nos dá a problemática exatamente para exercitarmos qualidades necessárias ao nosso progresso, à nossa evolução. Então, mas essas pessoas, por não cogitarem da realidade espiritual, elas se sentem desamparadas, né? Literalmente num mato sem cachorro. E assim pensando, elas começam a ponderar as vantagens e as desvantagens dos problemas que acontecem com ela. E podem chegar, então, à falsa conclusão, a conclusão perversa de que valeria mais a pena abandonar a vida que tudo se acabe, para que tudo se acabe. Para essas pessoas, então, a boa notícia que nós temos no Espiritismo é que o Espiritismo explica com clareza toda essa situação da realidade espiritual e mostra que nós tentando sairmos por essa porta,
teremos duas notícias, uma ruim e uma péssima. A ruim é que, se ele tentou acabar com a vida, ele vai perceber que ele continua existindo na realidade espiritual, com um corpo espiritual, e nesse corpo ele carrega todos os pensamentos, seu progresso moral e intelectual que ele já tinha. E a segunda péssima notícia é que a situação piorou muito com essa escolha. E através, então, de uma lista de situações, de explicações, o Espiritismo demonstra, então, que é inviável essa saída. Que nós devemos, sim, buscarmos forças, usarmos o recurso da oração, que é um instrumento poderoso para nós, para nos trazer equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, né, e equilíbrio, até equilíbrio físico, em termos se estivermos contaminados por esse vírus. Então, esse é o verdadeiro caminho, esse é o caminho que nos indica o Espiritismo. E, em termos de estatística, né, nós sabemos que as pessoas, então, que têm essa opção, entre aspas, pelo suicídio, e que são intelectuais, eles se mantêm equilibrados emocionais e simplesmente por motivos racionais eles resolvem deixar a vida. Para essas pessoas, então, elas conhecendo o Espiritismo, conhecendo as razões que o Espiritismo nos traz e nos mostra sobre a realidade espiritual, com certeza isto a fará desistir dessa ideia. Carlos, eu gostei muito dessa comparação sua. Eu fiquei um pouco surpreso quando você falou que nós teríamos uma má notícia e uma notícia pior ainda. Na verdade, Carlos, parece-me que no texto que o Theo leu para nós no começo, ele fala alguma coisa a respeito desse assunto quando ele cita a escritora russa Helena Blavatsky, em que ela diz que as pessoas parece que se recusam a raciocinar, elas se recusam a fazer uma reflexão. Daí, portanto, essa explicação sua, né, do porquê que, mesmo com a inteligência, mesmo com a cultura, mesmo com a condição intelectualizada, muitas pessoas parece que se recusam a aceitar a verdade. Parece que existe aí um bloqueio. Carlos, você poderia falar rapidamente para nós de quem foi Helena Blavatsky e se a obra dela tem alguma importância para essa análise desse assunto tão controvertido, que é o da ansiedade, do estresse e da depressão? Sidney, buscando informações sobre a Madame Blavatsky, né, que ela foi... A importância da contribuição dela foi, então, reafirmar o divino, mas oferecendo caminhos de diálogos com a ciência e tentando purgar a religião institucionalizada de seus erros seculares, combatendo o dogmatismo e a superstição de todos os credos, e incentivando a pesquisa científica, o pensamento independente e a crítica da fé cega através da razão. Então, a gente vê que ela é a fundadora, né, da teosofia, que é uma filosofia que se preocupa em explicar a espiritualidade em termos racionais, né, e gerou, né, no mundo movimentos, né, inclusive a própria antroposofia de Rudolf Stein, que é basicamente o pensamento da teosofia, e o espiritismo, na sua essência, ele é fundamentado, então, na questão racional. E Madame Blavatsky, então, ela sendo uma mulher do século XIX, ela contribuiu, então, com esse estudo, com esse conhecimento. Ela viajou por
por todo mundo, principalmente no Oriente, né, nas regiões do Tibete, e buscou na sabedoria multimilenar do Oriente muitos dos seus conceitos, muitas das suas fundamentações, né? Só que ela age, a teosofia, ela é baseada também em iniciações em que o conhecimento é estratificado e só os iniciados se aproximam do conhecimento na justa proporção da sua evolução dentro das iniciações, né, das correntes filosóficas. Já o Espiritismo, ele disponibiliza a nós, né, todo o conhecimento espírita de maneira simples, né, descomplicada, desburocratizada e sem necessidade nenhuma de passarmos por iniciações para adquirirmos esse conhecimento. Bem, Carlos, eu desconhecia que você estudava tanto o trabalho da Madame Blavatsky, e quando Theo citou, foi uma referência para que nós possamos despertar para o nosso pensamento interior, coisa que, infelizmente, pessoas cultas não se predispõem a fazer, mas ela tem muitas frases assim significativas que, de uma certa forma, retratam o seu pensamento teosófico. Você se lembraria de alguma delas, Carlos? Ah, com certeza. E uma, inclusive, que o próprio Espiritismo, com certeza, Kardec assinaria embaixo, aprovando ou endossaria, né? Uma das frases delas: o potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso, né? Isso aí, então, é uma das frases importantes que ela diz. Muito bom, Carlos. Realmente uma pessoa que deve ter enfrentado assim muitas dificuldades na sua época, né? Eu imagino que as críticas em torno das suas ideias tenham se originado da tendência do século XIX para o materialismo. Mas você falou aí, quando estava nos explicando um pouco da obra da Madame Blavatsky, você falou em teosofia e espiritismo. Existe alguma similaridade? Existe alguma diferença? Algum distanciamento? Alguma aproximação? O que você pode falar da teosofia e do espiritismo e a diferença entre ambos, Carlos? Uma das diferenças é que o Espiritismo ele é a religião dos espíritos. Os espíritos nos ensinaram através da mediunidade, né? Dos médiuns que orientaram Kardec e continuaram depois nos tempos posteriores. Então, o uso da mediunidade para trazer informação da realidade espiritual, né? Que é um caso direto, né? As pessoas que estão no plano espiritual, que são os espíritos, que são pessoas sem corpo físico, mas continuam com a sua inteligência, com a sua moralidade, né, e com a sua aparência no corpo espiritual, inclusive, eles passam para nós, eles dão notícias de como é a realidade espiritual. E já as ciências ocultas, essa questão da teosofia e outras ciências, esse conhecimento é, ele é terceirizado, vamos dizer assim. Vem através de estudos, através de revelações de pessoas encarnadas, e não usa a mediunidade, então, como meio de se obter informação da espiritualidade. Bem, não usa a mediunidade da forma ostensiva como nós imaginamos, né, Ah, Carlos? sim. Mas Ah, sim. pela via da inspiração dos espíritos superiores, com certeza nós temos aí uma espécie de até de confirmação, né? O espiritismo vai buscar da fonte. Ele tem uma dúvida, ele vai buscar em quem tem essa informação definitiva no plano espiritual. E eu fico muito feliz quando você disse aí que as ideias da Madame Blavatsky, quando cria a teosofia,
ou inspira a criação da teosofia, de uma certa forma confirma o que o Espírito diz, mas essa ideia oriunda de um indivíduo encarnado. Então, casam-se as ideias, né, Carlos? Agora, nós estamos já no finalzinho do programa, Carlos. Eu queria falar rapidinho sobre a fé, porque dá a impressão, Carlos, que quando nós fazemos uma reflexão sobre a fé, dá a impressão que é porque a nossa fé é vacilante, a nossa fé não não tem bases sólidas. É isso mesmo, Carlos? No Espiritismo, Kardec falava que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer tempo, né? Então, essa questão de encarar a razão face a face é um fundamento da ciência mesmo, né? Inclusive, o Espiritismo utiliza a universalidade dos ensinos dos Espíritos, que é a obtenção de informações confirmadas por vários médios em vários tempos, todos eles diferentes, independentes entre si. E a partir daí, Kardec considerava aquilo como uma informação confiável, né? Desde que a informação fosse a mesma nesses vários centros, nesses vários médios. Então, Carlos. Então, a nossa razão baseada nisso ela é muito importante. Muito bom. Quer dizer que, na verdade, o fato de você estudar e refletir sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que nós podemos encontrar para nos acolher, agasalhar, consolar e dar forças para a vida, não significa fragilidade de fé. Significa, sim, uma reafirmação daquela centelha divina que todos trazemos dentro de nós, que ela pode ser aumentada através da nossa iniciativa e também através das informações que vêm do plano espiritual. Carlos, eu agradeço muito a sua participação. Mais uma vez, cumprimento pela redação do programa. E agora eu retorno lá para a nossa técnica para que Té Oliveira possa fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Retornaremos na próxima semana. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado, amigos que nos acompanham. E nós estaremos de volta na próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá.